Hoje eu queria dar as boas-vindas para as pessoas que recentemente começaram a acompanhar o nosso canal. Agradecer a você que, de alguma maneira, recebeu o convite e veio estar com a gente aqui para refletir a palavra de Deus, para meditar os ensinamentos de Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje nós vamos visitar o Evangelho de Jesus, narrado por São Mateus, no capítulo 12, 43 a 45. São Mateus, capítulo 12, 43 a 45, está escrito assim: Quando o espírito impuro sai de um homem, ei-lo errante por lugares áridos à procura de um repouso que não acha. Diz ele então: voltarei para a casa donde saí. E voltando, encontra-a vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, e entram nessa casa e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte dessa geração perversa. Gente, eu tenho que confessar que eu até teimei um pouco em falar sobre esse assunto com vocês, mas às vezes o Evangelho, ele não vem com palavras adocicadas, não é com aquele ar de bem-estar que nós queremos ou esperamos, porque o Evangelho não é de maneira nenhuma um livro de autoajuda, não é algo que a gente procura para melhorar só a nossa situação no sentido emocional, mas é algo também que a gente procura para se confrontar com a verdade. E aí Jesus está contando uma verdade espiritual para nós. Esse fato se deu logo depois dele ter feito a expulsão de um demônio. Portanto, ele não está falando de coisas materiais, mas ele está falando do que ocorre no mundo espiritual, para que nós possamos compreender o que acontece quando um espírito é expulso, um espírito que ocupava o coração, os sentimentos, o pensamento de uma pessoa, e portanto ele abandona, sai dali por ordem de Deus, como aconteceu com Jesus expulsando esse demônio, ou por outro motivo qualquer, pela conversão dessa pessoa, pela volta dessa pessoa para Deus, o arrependimento sincero dela. E veja, meu irmão, Jesus tenta esclarecer para nós, e as palavras são bem simples. Quando o espírito sai, ei-lo errante, à procura de repouso, ou seja, de onde pousar, de onde novamente se acomodar. E ele não acha, mas ele continua à procura. Aí, muitas vezes o que acaba acontecendo? A pessoa não tem um arrependimento sincero, a pessoa começa a relaxar nas coisas de Deus, a pessoa não leva a sério o seu processo de conversão, e aí esse espírito acaba voltando para a casa de onde saiu. E infelizmente ela vai estar numa condição, vai estar limpinha, mas é ali que ele vai querer habitar novamente. Mas ele não vem sozinho, ele já traz mais um monte de outros 7 espíritos piores do que ele. É o que Jesus está descrevendo para nós. E ele está dizendo isso porque realmente pode acontecer e acontece na vida de muita gente, que num determinado momento de dificuldade se volta para Deus, se arrepende de seus erros, portanto, retira de sua vida as más influências, os maus espíritos, os maus procedimentos, mas dali a pouquinho está de volta, procurando essas mesmas coisas, esses mesmos erros e enganos. E Jesus quis alertar, porque o estado da pessoa
que acaba caindo nessa condição se torna pior do que ele estava anteriormente. E assim acontece sucessivamente na vida das pessoas que não se voltam sinceramente para Deus, que não têm perseverança, tenacidade, coragem, determinação para prosseguir no caminho da fé. E Jesus termina com uma frase complicada: tal será a sorte dessa geração perversa. Portanto, as pessoas que se aproximam de Deus, que buscam a Deus, que abandonam os seus pecados, mas não fazem isso com reta intenção, muitas vezes vão ter esse triste destino de geração perversa, porque não souberam levar a sério a conversão e a vida nova proposta por Jesus. É uma palavra dura, mas que nós precisamos no dia de hoje compreender e pedir a Deus a graça de não voltarmos atrás. Uma vez que nós lançamos as nossas redes, uma vez que nós abandonamos as nossas barcas na beira da praia, como fizeram os discípulos, não vamos voltar atrás sob hipótese, sob condição nenhuma, meu irmão, minha irmã. É isso que a palavra de Deus nos mostra e nos exorta hoje na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te dê a graça da perseverança e da fé. Paz e bem.